Hoje nós vamos falar de O Eleito, de Thomas Mann. Roda a vinheta aí, que a gente já volta com vocês para falar sobre esse livro fantástico que nós estamos relendo agora, nas férias de fim de ano. Quem leu O Eleito, que foi publicado em 1541, do Thomas Mann, que nasceu em 1875 e morreu em 1955, logo entende o que é que fascinou esse escritor alemão, que também foi autor do Dr. Fausto, do poema épico medieval de Hartmann von Auer. Aqui é interessante porque esse von Auer, ele nasceu no ano de 1165 e ele morreu em 1215, ou seja, o Dr. Fausto são os primórdios da literatura alemã e foi onde o Thomas Mann se baseou para reescrever a lenda do santo que nasceu do pecado do incesto. E mesmo sendo nascido do pecado do incesto, ele chegou a papa depois de muitos anos de penitência. O Hartmann, autor do Fausto, ele fez uma das alegorias mais bem-sucedidas do princípio cristão da redenção, da penitência, com, digamos assim, objetivos didáticos, né? O Thomas Mann, por sua vez, ele usa o mito do Gregório, que é o Papa Gregório, para expor por meio de uma fábula. Ele tem um narrador bem interessante, é uma fábula humorada e comovente, tendo como cenário a Idade Média, e como o cristianismo se tornou uma das ideias mais geniais e poderosas da história ao operar uma perversão lógica. Qual é a lógica dessa perversão? O princípio do cristianismo é a contradição, certo? Para o cristianismo, o ser humano é feito à imagem de Deus e é contradição. Como poder nascer em pecado e se procriar é uma virtude? Como sua vida pode ser compreendida como uma chance de expiação se a própria existência já é pecado? A lenda do Papa Gregório, ela faz a alegoria dessa contradição ao narrar uma epopeia, digamos assim, inteiramente fundada no incesto. Há muito tempo, há muitos e muitos anos, existiu o rei e a rainha de Flanders, e eles tentavam há anos produzir um herdeiro e não dava certo. Eles rezam pra caramba, eles fazem as penitências dele, e finalmente a rainha dá à luz a um casal de gêmeos. Olha que maravilha! Mas essa rainha, ela não sobrevive ao parto. E o irmão diz: nós nascemos da morte, anos mais tarde, ao seduzir a própria irmã. Os gêmeos crescem, e com a morte do pai, que por sua vez já nutria ali os sentimentos incestuosos pela filha, eles não resistem mais ao desejo que sentem um pelo outro. A irmã fica grávida e dá à luz a um menino. O irmão, ao mesmo tempo, pai e tio da criança, diz-se de passagem, o Thomas Mann, ele insiste no poder do incesto para engendrar a desordem da linguagem, uma perda primordial dos sentidos que a religião vai tentar administrar com uma certa economia de culpa e perdão. E esse menino, então, ele sai pelo mundo em busca de penitência e morre. A irmã ficou com o filho. A criança, esse filho, ele é jogado num barril e acaba sendo salvo por pescadores e é criada por um abade de uma ilha remota. E a criança tem uma inteligência acima da média, diga-se de passagem. Aos 17 anos, ao descobrir a sua verdadeira origem, o rapaz, agora chamado de Gregório, sai à procura dos pais com a ideia fixa de poder perdoá-los e também encontrar a sua própria salvação. E na sua peregrinação, ele liberta um reino sitiado de uma rainha e se casa com ela. E aí se dá um novo incesto, como Jocasta e Édipo. Ele não sabia que essa rainha era a própria mãe dele. Olha que história louca! A única diferença do mito grego, né, entre Jocasta e Édipo, é que ao descobrir que ele vive e reproduz o mesmo pecado da origem dele, o Gregor, ele sai errante pelo mundo, tentando expiar o pecado que a própria humilhação produziu nele. E ele foi reduzido a um verme. E quando a misericórdia de Deus, em reconhecimento à penitência dele, porque ele ficou ali numa rocha, não vou dar spoiler aqui, a misericórdia de Deus, em reconhecimento à penitência dele, transforma ele num papa, que é o Papa Gregório. O epílogo desse livro, ele tem uma tirada irônica. O Thomas Mann, ele adverte pela boca do narrador, que é aquele monge engraçadão, dizendo assim, abre aspas, que ninguém que se deixou entreter por essa história tire dela falsa moral e pense que, afinal, o pecado é coisa fácil, e fecha aspas. E logo em seguida, o Thomas Mann, ele vai lembrar o que está em jogo na moral cristã. Abre aspas ali, ó. É sábio adivinhar no pecador um eleito. E isso também é sábio para o próprio pecador, pois a noção da possibilidade de ser eleito pode dignificá-lo
e tornar fecundos os seus pecados, proporcionando-lhe voos mais altos. Ou seja, vai se redimindo dos seus pecados que você vai ganhar o reino dos céus. Era mais ou menos isso o que ele queria dizer com essa frase, que eu disse, aliás, fecha aspas, né? A ideia da penitência como missão diga-se de passagem, o que permite sobreviver a despeito das piores intempéries, sem expectativa em relação ao que não pode ser alcançado, mas sempre na esperança da graça divina. E aqui é interessante pontuar que a grande invenção do cristianismo foi criar essa contradição que encobrisse o abismo e a falta de sentido da existência humana para, no lugar da catarse que a tragédia grega propunha pela arte, oferecer uma solução simplista de misericórdia. Vai lá, vira um verme, que de repente você pode virar um papa. O Deus cristão, ele precisa do pecado. E sendo Cristo o Deus dos pecadores, não haveria necessidade da sua existência, assim como não poderia haver vida, nem virtude, se não houvesse pecado. Essa é a invenção do cristianismo. É o pecado que põe o mundo cristão em movimento num processo cíclico de culpa e expiação. Ah, estou me sentindo mal, vou rezar que eu vou me dar bem. Ah, estou me sentindo mal, vou rezar que eu vou me dar bem. É mais ou menos por aí essa alegoria fantástica do Thomas Mann. Thomas Mann. O Deus cristão é aquele que condena o pecado e se comove com eles, para curiosamente perdoá-los num movimento ininterrupto. É um 8 preguiçoso o tempo todo. Estou condenando, estou perdoando. Estou condenando, estou perdoando. O pecado é, no fundo, o grande bem do cristianismo. Se existir já é pecado, tudo passa a ser relativo, na verdade. É pecado copular e é pecado não copular. É pecado nascer, mas também deixar de nascer. Tudo depende da situação e do momento. Não importa o que você faça, porque sempre estará em pecado para que, pela culpa, possa alcançar a virtude. Porque eu nasci. Deus amaldiçoou a hora que eu nasci, diz Gregório, a descobrir que está casado com a mãe. Virtude e pecado passam a ser os dois lados da mesma moeda. E não há virtude sem pecado no cristianismo, segundo Thomas Mann. E a não ser no dogma, que não tem lógica. Por exemplo, na Virgem, que também é mãe. Que paradoxo louco é esse? Esse é o grande paradoxo do cristianismo. E essa é a leitura alegórica, diga-se de passagem, que o Thomas Mann traz pra gente em O Eleito.